Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma lição sobre princípios de interpretação da Bíblia do Walter Henrichsen. E hoje vamos ver a regra de número 15 para interpretar a Bíblia corretamente. E a regra é a seguinte: quando uma expressão não caracteriza a coisa descrita ou quando não corresponde à coisa descrita, a proposição pode ser considerada figurada. Nós estamos vendo as regras, os princípios gramaticais de interpretação e vendo que pode ser interpretado como linguagem figurada na Bíblia. Por exemplo, olha a explicação. Um grupo de judeus foi atrás de Paulo, isso é um exemplo, através da Galácia, ensinando que os cristãos tinham de ser circuncidados para serem salvos. Foram objetos da ira de Paulo em sua epístola aos Filipenses. Acautelai-vos dos cães, escreveu o apóstolo Paulo. Acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Isso está escrito em Filipenses capítulo 3, versículos 2 e 3. Quando Paulo adverte seus leitores a terem cuidado com os cães, o contexto não nos autoriza a concluir que ele está falando daqueles bichos peludos de 4 patas, usados como animais de estimação no mundo ocidental. Está se referindo àqueles que insistiam em impor aos cristãos gentílicos todas as ordenanças do Velho Testamento. Portanto, a palavra cães deve ser interpretada figuradamente, representando aí aqueles judeus que estavam ensinando uma doutrina contrária à doutrina cristã. Então, Paulo chama de cães. Então, a palavra cães não corresponde às pessoas descritas exatamente, né? Então, tem que ser interpretada figuradamente. Jesus rumava para Jerusalém, é outro exemplo, ensinando pelo caminho quando alguns fariseus o avisaram de que o rei Herodes se dispunha a matá-lo. A essa advertência respondeu Jesus: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Isso está escrito em Lucas capítulo 13, verso 32. Raposa refere-se a Herodes, que era o rei. Sabemos pelas demais partes dos evangelhos que Herodes não é o nome de uma raposa, mas de um mau rei, daquele que decapitara João Batista. Daí podemos concluir que a palavra raposa deve ser interpretada de modo figurado e não literal. E aqui nós temos exemplos seguidos de 2 animais, não é chamado, as pessoas são chamadas de cães por Paulo, e noutra uma pessoa é chamada de raposa por Jesus. Mas esse princípio não se aplica apenas a expressões, palavras que correspondem a animais, mas a qualquer palavra que tenha um significado figurado no sentido de que não corresponde exatamente ao objeto descrito. E aí no estudo desses animais, por exemplo, vai se ver características que correspondem às pessoas a quem eles se referem. Espero que isso vá esclarecendo os irmãos, seja compreensivo. Qualquer dúvida a gente vai comentando lá no nosso grupo de WhatsApp. Quem não está inscrito, não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, veja aí na descrição desse vídeo e também no comentário fixado o número do meu WhatsApp, manda uma mensagem solicitando para entrar no grupo aí, tá bom? Continuando a explicação aqui. Normalmente o contexto lhe dirá se a proposição é figurada ou literal, bem como a quem se refere.
Se você estudar passagens paralelas sobre o assunto, muitas vezes elas o ajudarão a encontrar a interpretação adequada. O que são passagens paralelas? É o que vem antes e o que vem depois. Por exemplo, se você pega, eu já citei, acho que já citei isso aqui. Você pega João 3,16. O que são as passagens imediatamente paralelas a João 3,16? Por exemplo, o que vem em João capítulo 1, de 1 a 15, é paralelo ao verso 16. O que vem em João capítulo 3, capítulo 3, do versículo 17 até o final do capítulo, também é passagem paralela, imediata. Se você ler todos os capítulos anteriores ao 3 e todos os capítulos posteriores ao 3, também são passagens paralelas. Se você ler os 4 evangelhos, porque João é um dos evangelhos, se você ler os 4 evangelhos, também são passagens paralelas, cada uma dessas que eu estou citando mais amplas do que as primeiras. E aí, se você achar assuntos correspondentes em outros livros da Bíblia, também podem ser considerados passagens paralelas que ajudam a esclarecer aquele texto que você está estudando. Comenta aí no grupo se você compreendeu esta explicação. Continuando. Por exemplo, disse João Batista a respeito de Jesus: eis o Cordeiro de Deus. Isso está escrito em João 1,36. Esta mesma frase é empregada por Isaías em sua grandiosa passagem messiânica. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53:7. Aí o Messias é mencionado como um cordeiro, levado para o matadouro. O cordeiro era o animal filho da ovelha. Ele é um cordeiro. Esta e outras passagens correlatas das Escrituras corroboram a ideia de que cordeiro é uma expressão figurada referente a Cristo. Então nós temos ele cita duas passagens paralelas, uma em João 1,36, que se refere a Jesus como cordeiro, outra em Isaías 53, que também se refere ao Messias como cordeiro, ao mesmo personagem, e usando a mesma linguagem figurada, o que ajuda a reforçar e esclarecer o texto. Continuando. Às vezes a mesma palavra pode ser usada figuradamente, mas com sentidos diferentes, em diferentes lugares da Bíblia. Por exemplo, diz Pedro: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Aqui o contexto lhe diz que leão se refere a Satanás. A palavra leão se referindo a Satanás. Diz o apóstolo João: todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Aqui também é empregado o termo leão, mas o contexto indica que se refere a Cristo, ou seja, em 1 Pedro se refere a Satanás, a palavra leão. E aqui em Apocalipse a palavra leão é aplicada a Cristo. Então a mesma palavra em ocorrências diferentes, se referindo a situações diferentes, a pessoas diferentes. Em geral, pelo contexto, você pode chegar à interpretação correta. Com muita frequência, se emprega linguagem figurada para descrever Deus. Em seu empenho por comunicar-se com os homens, Deus se descreve com qualidades humanas. Eu vou mandar um áudio mais detalhado sobre esse princípio lá no grupo de WhatsApp, explicando isso aqui, mostrando um exemplo bíblico clássico, que às vezes passa desapercebidos para muita gente quando lê. Diz o cronista: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte,
para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti, segundo Crônicas 16:9. A frase quanto ao Senhor, seus olhos é figurada. Por que é figurada? Porque Deus não tem olhos, Deus é espírito. Quando a Bíblia fala de mãos, de pés de Deus e coisas assim, costas de Deus, está usando linguagem figurada porque Deus não tem essas coisas. Isso é parte de corpo humano, Deus não é humano, então ele não tem um corpo humano. Ainda disse Deus a seu servo Moisés, depois em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verás. As palavras mãos, costas e face devem ser interpretadas figuradamente, porque Deus não tem nem mão, nem costa, nem face. Para Deus falar conosco, precisa usar figuras e imagens humanas, a fim de comunicar a verdade divina. Em nenhum outro lugar isto é tão evidente como no tabernáculo do Velho Testamento e nas parábolas do Novo. Nas duas situações há um veículo, o terreno humano, que leva à compreensão da verdade espiritual. A nossa compreensão do mundo espiritual é analógica, por analogia. O fato da onipotência de Deus é dito em termos de braço direito, porque entre os homens o braço direito é o mais forte dos dois, e com ele se vibram os golpes mais decididos. Fala-se da preeminência em termos de sentar-se à destra de Deus, porque nas situações sociais da terra, esse é o lugar de honra. Por isso fala em sentar-se à direita, a linguagem é figurada mais uma vez. O juízo é descrito em termos de fogo, porque a dor causada por queimadura é a mais intensa que se conhece em nossa experiência mais geral. E o bicho que rói é um símbolo daquilo que é moroso, persistente, sem dó e doloroso. Tudo linguagem figurada. Semelhantemente, as glórias do céu são mencionadas nos termos da experiência humana. Custosas estruturas de ouro, prata, joias, ausência de lágrimas, ausência da morte, a árvore da vida, etc. Todos são linguagens figuradas para expressar certas grandezas, belezas e coisas de realidades espirituais. A questão quanto a se a descrição do céu e do inferno não são literais ou simbólicas é o ponto. Em qualquer dos casos, elas são reais, por exemplo, seja no caso do fogo literal, seja no caso do sofrimento espiritual, do qual o fogo é o símbolo mais próximo. Então, a verdade espiritual por trás da figura fogo é sofrimento para aquele que rejeita a Cristo. Em conclusão, observe duas coisas importantes. Primeiro, uma palavra não pode significar mais de uma coisa de cada vez. Às vezes, em circunstâncias diferentes, ela tem significado diferente. Mas a cada ocorrência ela tem um significado específico. Isso é importante. Quando você está estudando a Bíblia, não pode ter sentido figurado e literal ao mesmo tempo. Quando se dá a uma palavra um sentido figurado, como no caso das ilustrações usadas para esta regra, cancela-se o sentido literal da palavra, certo? É a primeira observação. Segunda, sempre que possível, a passagem deve ser interpretada literalmente. Essa é a prioridade, já falamos disso lá atrás. Só se o sentido literal da palavra não se enquadrar é que deverá ser interpretada figuradamente. É sempre preferível o sentido literal da palavra, a menos que o contexto o impossibilite. Tá certo? Então são estas duas observações finais sobre esse tema. Vou compartilhar esta aula no nosso grupo de WhatsApp. Como eu disse lá, eu vou compartilhar um ponto em especial sobre este assunto, um exemplo bíblico de Jesus afirmando que ele é obrigado a usar palavras figuradas para que nós possamos compreender, porque se ele usasse palavras celestiais, as pessoas não compreenderiam. Você sabe onde Jesus falou isso?
Se souber, comenta aí no vídeo ou lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Até a próxima aula, então. Um abraço.